Fala galera, vai começar mais um Bodybuilding na Estrada aqui com um convidado muito especial aqui, uma enciclopédia, meu amigo Mário Maciatti. Esse cara, eu agradeço muito por ter aceitado o meu convite aí, que é meu grande amigo aí. Ele tá aqui comigo hoje, hoje vai ser sensacional. Obrigado, Dudowski, pelo convite. Obrigado, cara, querido. você, meu. Valeu. Já nos conhecemos há já um bom tempo lá da Gaviões, né? Gaviões, cara. É, isso aí. Eu conheci esse cara na Gaviões e eu fazia na USP, eu estava escrevendo um artigo sobre pré-contest, fazendo o exame com... Verdade. Com oclusão. E era difícil, eu tinha um monte de amigo bodybuilder, mas ninguém ia. Esse cara ainda nem era meu amigo como é hoje. Foi lá me ajudar a fazer a minha pesquisa. Precisava do número, né? Precisava de do pessoa, número me de lembro. pessoa para valer, validar, né? Para sim. validar, né? Sim. E ele foi um dos caras lá que foi me dar os dados. Meu, nada mais do que um cara que tem história no bodybuilder aqui para falar, né, das antigas, né? Como é que você começou no bodybuilder, cara? Olha, eu vou te falar que como eu comecei com o negócio de peso, eu já nem sei, eu era criança e eu gostava de ficar fazendo esforço, ficar fazendo flexão de braço, entrava debaixo da cama, ficava levantando a cama, minha mãe vivia brigando. Ela tinha umas correntes pesadas que enfeitavam as plantas, eu pegava aquelas correntes, enrolava na minha mão e ficava levantando, fazendo elevações assim... desenvolvimento, bíceps. Por conta própria. Mas eu não morava em Santos. Eu morava em São Paulo. Eu era criança, porque eu fui para Santos com 11 anos. Então é uma coisa que eu não sei de onde veio. E eu queria sempre ficar forte, entendeu? E aí, com 13 anos, eu saí pelas academias de Santos pedindo para fazer musculação. E os caras falavam assim, não, você volta com 21. Porque naquela época... Não podia. Tinha aqueles negócios de 21 anos que era adulto. E acho que eles tinham medo, entendeu? E, putz, eu falava, 21, eu tenho 13, cara. Era uma tristeza. Morreu, matou, né? Eternidade, né? E aí, um dia, com essa idade, eu fui numa academia, e isso era 1988, e eu pude fazer... Eles deixaram eu fazer ginástica com peso. Não sei se era ginástica rítmica o nome, mas era na academia em Santos de um professor chamado João Cláudio. Era como condicionamento físico, acho que chamava. Devia chamar mesmo naquela época. Tinha aqueles pezinhos. Condicionamento físico. Pezinho cotonete, isso. Sabe? Aqueles eu adorava, eu queria pegar o dumbbell. Então tinha corrida, polichinelo, piriri, flexão de braço, muita ginástica e com peso. Um pezinho. E aí eu fiquei lá, nos 13 anos, etc. Aí, quando tinha uns 15... Eu um dia tava descendo a escada nessa academia, passei assim na musculação. A musculação, as salas eram vazias naquela época, não tinha ninguém. E tava um professor lá, eu perguntei pra ele, escuta, eu posso fazer musculação? Ele falou, quantos anos você tem? Eu falei, tenho 15. Ele falou assim, pode? Tudo bem. Meu, deu um sorriso daqui aqui. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada, cara. Voltei pra casa, falei com a minha avó foi lá, na época eu morava com a minha avó, falou um monte, ela queria saber como é que era, como é que não era, e eu entrei. Quando eu entrei em 1990, eu pegava aquelas revistas que o cara trazia, esse professor comprava. Que era só o que tinha na época, super difícil, que era um informação que tinha mini livro, sabe? De tão grossa que era aquelas revistas americanas. E eu olhava, eu ficava encantado. E eu falava assim, putz, eu quero ser igual esses caras. Então eu apontava o BRD May, o Lila Brada, o Gary Stridon, o Hit Gaspari. Só a lenda, né? Só as lendas. Eu queria ficar como hoje. Esses caras. Eu vi o Lee Haney assim, achava assustador. E eu me encantei pelo esporte e nunca mais saí. E aí, em 1994, chegou uma hora que esse professor falou assim pra mim, Mário, daqui pra frente eu não posso mais te ajudar. É com você, velho. Você desenvolveu mais que eu. Ele falou assim, eu tô vendo que você é muito dedicado. Eu me lembro, ele passava aquelas refeições de 3 em 3 horas, eu me lembro eu comendo um sanduíche em Santos, no inverno, e eu tava na praia, sentado, vendo meus amigos surfarem. Entendeu? Aquela época maravilhosa, todo mundo usava neoprene, tinha mormai, tava começando as pranchas de quilha, sabe? Mas olha que engraçado, era super gostoso. Tinha tudo pra ser surfista, não bodybuilder. Exatamente. E eu tinha um caiaque, para não cortar, eu tinha um caiaque, eu ficava pegando onda com o caiaque. E os surfistas me odiavam, porque eu ficava
Lá pegando Atrapalhando, né, cara? atrapalhava, eu Passando pegava na a série, frente. tá? Porque ela vinha em série mesmo, esses negócios. Enfim, era uma época muito gostosa, tinha coleção de revista, de figurinha, e a gente amava aquilo. E eu peguei, quando eu comecei a fazer o negócio certo, eu larguei essas coisas de ir pro mar. Eu mergulhava, fazia um monte de coisa, porque eu não ganhava peso. E aí eu me lembro, eu enfiando um sanduíche goela abaixo, meus amigos vindo, tudo com a prancha, dando risada e falando, ô Mário, e aí, não sei o quê. Só que esses caras que deram risada não acreditaram, porque alguns anos depois eu tava o dobro do tamanho, entendeu? Isso é uma história que eu escuto, não sua. Olha só, tem uma história que eu escutei lá, assim, falou, meu, como começou, hein? Você foi referência em Santos, porque a gente tem um amigo em comum, o Marco Han. É isso. Ele falava que passava um cara gigante numa Caloi 10. Uma Caloi 10. Numa Caloi 10. Eu olhava aquilo e falava, meu, o cara é muito grande. E ele já se inspirava em você. Essa é a história que eu escutava dele. Escutei isso. dele. O Marcos estava ali perto, tinha uma galeria entre nós, assim, entre o bairro ali, os prédios, e ele fazia artes marciais. Ele é professor, acho que ele é faixa preta, de karatê, se eu não me engano. Karatê. E aquela época era o karatê muito forte, depois veio o taekwondo com o Kim, que eu tive pude ter a honra de fazer com ele. Então veio o karatê, e aí sempre teve o judô, então tinham essas artes marciais principais e o kung fu. Entendeu? E não era qualquer um que dava aula. Depois veio o Muay Thai, etc e tal, já vinha mais pro final dos anos 90. Eu entendi, na época era mais karatê mesmo, que era o forte, exatamente, com o Chuck Norris, que tava arrebentando nos filmes nos Estados Unidos, porque o americano sabe muito bem vender. Quando veio o Jean-Claude Van Damme, vendeu muito bem o taekwondo. Não, na verdade foi o Full Contact. E o Full Contact, exatamente, perfeito, exatamente. Então é muito legal a gente ter essa noção do tempo e espaço, né? E assim, as modas, o que conduz a gente a fazer do nosso estilo de vida. Mas aí eu queria a musculação. E aí eu... Você queria ser forte, grande. Voltando no papo para não perder, o que aconteceu? Eu tava forçando já na comida, fazia tudo, ele viu que eu cresci, ele falou, meu, daqui para frente eu não sei o que fazer com você. Vai procurar o professor Dilmar Guedes, na Rua Bahia, tem uma academia chamada Corporissano. E foi para lá que eu fui. Quando eu cheguei lá, o Dilmar tava arrumando os aparelhos dele, ele tinha mudado de lugar, e... No dia seguinte, por incrível que pareça, era o Mr. Santos. E ele estava sozinho na academia arrumando os aparelhos, porque tinha acabado de mudar Corporissano de lugar. E eu falei para ele, eu quero ser fisiculturista, não sei o que. Ele falou, você quer mesmo? Por incrível que pareça, amanhã tem o Mr. Santos. Já ouviu falar? Eu não. Ele falou, vem aqui que eu te levo. E aí eu fui com ele. Isso em que ano? Meu primeiro campeonato de fisiculturismo, eu tive a honra de ser levado pelo professor Dilmar Guedes, cara. Entendeu? Olha que legal, cara. E foi o Mr. Santos. Você lembra o ano, mais ou menos? Isso foi em 1993, Codilon... 92. 1992. 92, hein? 92. E ele me cutucou, chegou uma hora lá no campeonato, a gente tava vendo, ele me cutucou, ele falou, olha esse cara que vai entrar agora. Quando ele entrou, que anunciaram, meu, a plateia fez assim, todo mundo assim, meu. Era o Wilson Santos, cara. Aí eu vi o Wilson Santos. Ali, cara, eu me encantei pelo negócio, sabe? Que shape, né, cara? Que coisa incrível. E aí eu comecei a treinar com o Dilmar, lá conheci Miriam Neves, Odilon, todo mundo tava ali. O primeiro cara que fez a minha coreografia foi o Eduardo Bonfim, um puta de um professor com um corpo maravilhoso, tem até hoje o Eduardo. E aquela época o pessoal enfatizava muito nas poses clássicas, que foi daí que eu me inspirei, na verdade, porque o que me atraiu muito no fisiculturismo era a forma com que aqueles americanos expressavam os seus corpos. Entendeu? E era uma arte, né, cara? Tão bonita assim que você via. Justo. Era realmente um balé. Como a gente já vê aquela forma do Arnold fazendo balé para encaixar as poses, a leveza que Exatamente. Você tem uma mistura de leveza, né? Na hora de você saber impor a brutalidade. A brutalidade. Entendeu? É uma da leveza força. com a brutalidade que vira... esculturas, né? Cada pose é uma escultura, né? Olha, eu vou te falar só para não cortar aqui. Hoje eu tenho o reconhecimento do professor Braulio Pinduca, que inclusive quero agradecer ele aqui, que ele me mandou alunos, pessoas,
sabe? Pra fazer aula de pose comigo. O Pinduca aqui interrompendo, ele tem um episódio dele contando a história também aqui dele, que foi sensacional aqui, já tive a presença dele também, Isso. que é meu amigo também. Ele, aqui. ele ama, assim, a coisa do esporte. Então ele me reconhece muito pelas poses também. E aí hoje ele me indica pessoas que eu dou aula. As pessoas vêm de longe e eu dou aula de pose. De pose hoje, você Tanto tá as classes as básicas de competir. Quem quiser fazer, procurar você, pode ainda hoje. Pode, eu consigo encaixar. Vai ficar seu Instagram aqui e as pessoas, é uma dica aí. Sim, isso aí eu faço por amor. Então, como eu gosto, que é o que me levou ao fisiculturismo, eu pego o meu tempo, paro e falo, não, eu vou fazer isso. Inclusive, ele tem uma pose que já não é mais dele, que ele sabe que é a minha pose, que ele tem obrigação de toda vez subir e mandar, né? Frank Zane, né? Frank Zane é uma coisa de louco. Você chegou a assistir o episódio que eu mudei dos aparelhos antigos lá, que eu te mandei só da Golden Era? A Golden Era, cara. Então, lá em Portugal, eu tenho um amigo, né, o Miguel, que tem uma academia que chama Body Perfect. Você, quando for para Portugal, e se eu estiver lá, eu vou te levar. Mesmo que se eu não for, eu vou te fazer essa ponte, porque ele é meu amigão. Você usa uma pulseira, você treina a hora que quiser, Mas assim, tem aparelho que foi assim, do Arthur Jones. Sim. Ele tem a série da Nautilus inteira, Meu Deus do céu. antiga. Tá no meu vídeo, aí eu fiz a gravação com ele. Ele já tem mais 10 aparelhos novos da Nautilus que a gente vai gravar de novo. Você que gosta do bodybuilding e da Golden Era, é assim, é incrível. E tudo novo. Você treina, que nem você pega uns aparelhos de hoje, novo, ele não tem a mesma firmeza, ele chacoalha às vezes. Os aparelhos deslizam de uma forma que ele tem recruta, uma biomecânica perfeita. Sim, eu fiquei maluco, eu treinei lá e agora assim, quando eu voltar para minha próxima preparação, se Deus quiser, eu vou finalizar lá, cara, lá. Porque assim, você consegue pegar músculo das costas de uma forma incrível que aqui você não pega mais nesse aparelho. Fora isso, ele mudou alguns ângulos que você tem umas pegadas de uma forma de execução que não tem em nenhum, cara. Então, assim, a academia é sensacional e o ambiente dela é com foto de todo mundo dos Olímpias. Então, parece que você tá na Meca mesmo, lá, assim. É incrível, cara, essa academia. Você tem que conhecer. Mas você tá pegando esse teu gancho das fotos e do ambiente... Isso é muito importante. O pessoal acha que não é, mas é muito importante. Veja bem, quando eu fui para Corporissano, eu comecei a respirar o ambiente old school. No caso, Nautilus. Entendeu? E aí, com eles lá, eu comecei a ver qual que era. Sabe? E os caras, eles chegavam e não olhavam muito na tua cara. Os caras gigantes. Eles estavam treinando sério. Não, no bom sentido. Deixa eu só terminar para não parecer que eu falei de forma ruim. Isso, não. Quando os caras começaram a ver que eu tinha vontade, eles se encostaram. Entendeu? Deixaram você entrar no grupo. Deixaram entrar. E aí começaram a ver a transformação. Porque eles estão testando qual que é. Esse cara vem aqui atrapalhar ou ele vem aqui... Entendeu? E é nesse tipo de ambiente que você constrói verdadeiros soldados e depois... Porque assim, o mundo, em tudo, o mundo, mesmo em todas as profissões, ele vai passando, sem você perceber, o bastão. Então, quando eu era lá um recruta... ou um soldado, eu não prestava atenção que um dia eu poderia ser um general. E isso vem vindo de forma natural. Então, hoje em dia, quando as pessoas me procuram para eu ensinar, para eu falar, etc., tem uma bagagem tão grande. Você criou uma propriedade, uma coisa de sim, você adquire um feeling, um jogo, entendeu? Que você já pega o negócio, que aí você fala, nossa, olha onde eu tô. Eu não percebi, mas eu tô no lugar daquele cara lá atrás. Que você admirava. Exatamente. E isso é uma coisa que as pessoas têm que se preparar. Isso para tudo. Eu te falo com as minhas outras profissões, tanto como farmacêutico, como médico veterinário e também só isso, professor, etc. Eu vou te falar, é automático, sabe? Estão me chamando já tive vários convites para dar aula em pós, etc e tal. E eu ensino e eu vejo que eu falo assim, cadê meus professores? Meus professores, muitos faleceram já, ou tão velhos, se aposentaram, se foram. Agora quem está na ponta para ensinar os novos que vão tocar o Brasil, a nossa sociedade por mais décadas, somos nós. Entendeu? Quanto que isso pesa de responsabilidade sem você perceber?
É te passar desse bastão, a vida te passa o malhete, entendeu? Então, é muito importante as pessoas não só ficarem lendo na teoria, mas viverem esse legal, ambiente. Te cortando, mas olha que legal, cara. Você tá falando de uma coisa que se as pessoas soubessem aproveitar mais, eu já vi muitas situações e as pessoas não te... Hoje você tá mais conhecido, mas na época que a gente se conheceu e não era tão esse boom, e o tanto que elas poderiam absorver. Quando eu comecei a conversar com você na USP, lembra que a gente estava lá? Sim. A gente conversava, era um papo que fluía, não era aquela coisa sem nexo, assim. E eu consegui perceber que esse cara tinha um conhecimento doido. Então, assim, tudo que eu precisava, às vezes, saber a mais, eu absorvia dele, que as pessoas, às vezes... Não presta atenção nisso. Sim, mas veja, e olha, eu vou te falar... E isso eu vou te falar uma coisa ruim. É do Brasil, cara. Sim, é do Brasil. Perfeito. A desvalorizar o professor, o conhecimento, às vezes porque você, às vezes, não é um garotão. E assim, quando você não está com o shape... Eles não te vê do mesmo jeito, parece assim, a molecadinha, né? Ela vai naquele rapaz novo lá que às vezes não tem o mesmo conhecimento. Então, assim, se eles... A educação se melhorar e respeitar os mais velhos e realmente conseguir absorver o conhecimento, você tá perdido, cara. Os caras não vão te deixar em paz. Isso é importante o que você colocou. Deixa eu dar tchau aqui pra minha amiga que chegou aqui, a esposa dele. Isso é importante, eu vou te falar o porquê. O que acontece? Veja bem, muitos desses jovens que estão aparecendo hoje em dia, com corpos assim rápido, eles têm pressa. Eles querem ego, é o ego, a vaidade, querem dinheiro, querem fama, as redes sociais. Bom, quando você pega um jovem e você mete exercício, treino pra cacete nele, bota suplemento que hoje tem acesso a excelentes produtos no mercado, nós temos. Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, temos a farmácia, tem acesso a um monte de coisa. E aí tem as questões dos medicamentos, que os caras põem tudo e mais um pouco. É claro que qualquer corpo vai responder. Mas, assim, e eu tava agora no Thiago Santisteban. Eu tava em primeiro lugar, né? Sim, eu tava agora no Thiago Santisteban conversando isso com ele. E lá na O2. E aí o que acontece? Agora, quanto tempo esses caras vão ficar? Eu quero saber se eles vão chegar como na minha história, que todo mundo admira. Que eu era um garoto de 1988 que entro numa academia. E hoje tá aí. E hoje, esse ano, eu ganhei o Arnold com 50 anos, entendeu? Então, estamos em 2025. Aí eu quero saber o quanto que vão aguentar. Entendeu? E aí... Deixa eu pedir aqui, Diegão, por favor, aqui, coloca no Instagram dele aqui, Dr. Bodybuilder. Isso. Dr. Bodybuilder, pra gente ver. Bodybuilder. A gente vê DR Bodybuilder, pra gente ver algumas fotos aí. Sim, tem bastante que coisa. Tem bastante coisa dele, da história dele, é bem legal aqui. Então, assim, hoje eu me comunico muito, e a minha preocupação, porque também a gente vem adquirindo consciência. Não que quando eu tinha 19, 20 anos, eu não era 22, eu não era um doido. Eu treinava igual, sabe, um maluco, etc e tal. Mas agora, era a metodologia que você seguia dos bodybuilders que você via, sim, né? Exatamente. A gente é jovem, etc, e vai embora. Agora... Hoje, o que acontece? Eu falo com um público que tem 40 a mais, cara, entendeu? Então, o pessoal vem me procurar e fala assim, Mário, eu me divorciei, eu me separei, eu trabalhei pra caramba, larguei o meu corpo, eu tô com dor assim, e eles vêm com saudosismo, às vezes, de quando era jovem. Então, corre pra buscar socorro. Então, o público que eu gosto de trabalhar hoje é esse público que tem mais consciência, sabe? E aí, o que acontece? Você vê que tem um gap. E um gap que eu digo assim, eles estão aqui porque pararam aqui. Pararam de fazer a loucura da juventude. Agora, a questão é, será que esses jovens de hoje vão aguentar chegar, né? Ou estão todos estourando cedo, tendo lesão, hipertensos, com várias alterações. E aí o que acontece? Eu, como profissional da saúde, a idade que tem, respondo pelas coisas que eu falo. Então, é muito fácil eu pegar... Joga tudo e ponto final. Tanto que eu não preparo atleta. Eu preparo as pessoas... Eu já perguntei várias vezes pra você. Não preparo atleta, eu não quero preparar atleta. O atleta sou eu, porque eu tenho consciência de que esse esporte é perigoso e pode morrer. De repente, do nada, entendeu? Morre sim. E aí, o que acontece? Eu sei das minhas limitações, dos meus problemas... É um peso que você não quer carregar, não vou carregar, porque muitas vezes, Dudaus, o que acontece? Você prepara o cara por trás e tem todo um cuidado.
Só que aí é o treinador, coach, não sei das quantas, bambambam, que tá aparecendo na frente. Então os méritos todos ficam para ele. Mas sabem que tem um doutor aí por trás que ajuda. E aí quando der a desgraça, não vai ficar com o coach que empilhou a bomba no cara. A culpa é do doutor. É do doutor. Entendeu? Então eu fico preocupado com isso daí. Então assim, eu ajudo todo mundo com a coreografia e com as poses, que eu dou aula com essa questão. Preparar atleta para ir para batalha, eu não preparo. Aí eu preparo pessoas que são... não procuram esse nível, entendeu? Porque realmente é uma responsabilidade. Agora a gente tá falando de questão de responsabilidade, de vir vindo do mais velho. O mais velho, ele não vai só ensinar para esses mais jovens a questão da técnica, do treino e da saúde. Mas ele vai ensinar muito de mercado. Porque o que acontece? A molecada... Hoje que eu vejo, eles querem vender o corpo de uma forma diferente. Não é igual o que você... Também acho que a gente tinha medo, né, de fazer loucura naquela época. Hoje eles querem chegar aonde os caras que começaram lá de baixo e demoraram para chegar, e eles querem chegar hoje, né? Por isso que eu acho rápido e sim, assim, por isso não tem paciência de fazer o trabalho. Não tem. Quando eu viro para um cara e falo assim, escuta, o teu corpo para começar a ficar competitivo é 10 anos batendo todo dia na pancada. Maturidade, o cara fala, pô, mas 10 anos... maturidade muscular, né? É 10 anos. Quando eu voltei direito, dá 10 anos, cara, entendeu? Tanto que você vê os Olímpias preparar para o campeonato, 3, 4 anos de off. Outro dia eu peguei um cara, veio conversar, eu falei, escuta, para 2 anos, faz um off-season, uns 2, 3 anos, descansa, come, pum, e depois volta. Ah, mas se eu fizer isso, não apareço mais no Instagram. Ah, se eu fizer isso, não sei o quê. Então, sabe, cara... Também não vai ganhar. É difícil. Aí, para ganhar, apertam nos medicamentos. Que também, aí entra aquela parte fisiológica, que você sabe melhor que eu, que nem todo corpo tem os receptores da mesma forma. Às vezes tem cara que toma menos e responde mais. Tem cara que toma mais e não responde nada. Sim. Porque você mesmo sabe disso. Você conhece um monte de gente que se entope e o corpo não muda. Sim, então, eu já peguei pessoas com exames com 4, 5, 6 mil de testosterona, cara. E o corpo não vem. Então... o que nem acontece? Atlético, um corpo nem atlético. Exatamente. O que acontece, Dudowski? Há uns 15 anos atrás, tá? Nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje de marcadores celulares. Eu, como oncologista, peço exames muito aprofundados, como imunohistoquímica, e faço oncomapa, etc., onde a gente vai ver se aquele medicamento serve ou não serve para aquele câncer. A gente vai ver se aquele câncer é mais agressivo ou não. Antigamente, na patologia, você podia pegar 2 tipos de câncer e classificar. Por exemplo, carcinoma papilífero ductal. Tinham 2 pacientes com esse tipo de câncer. Mas por que um respondia à quimioterapia, ao tratamento, e outro não? Um morria mais rápido e o outro não. Então, essas respostas vieram vindo com o tempo. Com esses estudos de marcadores celulares, onde nós vemos mutações de vias. Então, hoje se estudam muito as vias. Outro dia tiraram um sarro, que eu fui num podcast, falava via. O pessoal falou assim, brincando. Nunca vi um doutor falar tanto de via. O que acontece? Hoje em dia, a gente sabe as comunicações que tem dentro da célula. Entendeu? Desde um receptor citoplasmático ou de membrana, como dentro do citoplasma, nuclear, no caminho, tem classificação para tudo. E quem fala com quem? Algumas coisas ainda não estão claras, entendeu? Mas você já tem uma melhor observação de quem antagoniza quem, como é que as células conversam e como se comportam. Então você consegue, com isso, entender muito por que certas pessoas tomam certos hormônios e dá certo, outros não. E outros não. Entendeu? É ligado ao mesmo processo, às vezes você tem o receptor, ele encaixa, mas ele não passa a informação para as moléculas internas, entendeu? Às vezes, por exemplo, a gente vê muito isso no câncer. No câncer, às vezes, você tem que ver aonde que está o grau de mutação. Hoje a gente trabalha com medicamentos chamados da família dos inibidores de tirosinoquinase. E aí o que acontece? Você tem medicamentos que esse receptor, ele fica ativo, o câncer deixa ele ativo sem ter o seu ligante. Então ele não precisa ter alguém que ele receba, ele fica ativo. E aí ele fica ativando uma via toda mitogênica, onde o câncer fica se reproduzindo. E aí a parte hormonal, a mesma forma, porque hoje ele tem sido usado
a mesma... Um hormônio pro câncer, né? Também. Aí, o que que acontece? Só que muitas vezes você vai lá e dá um medicamento que encaixa nesse receptor que está ligado automaticamente e inibe ele. Mas às vezes a mutação não está nesse receptor, está dentro da membrana celular, está em outros estágios e fica ligado daqui para baixo, por exemplo. Que você não consegue atingir. E aí, não, sim, mas aquele remédio que ia nesse receptor não consegue, mas eu tenho outros, por exemplo, a gente estuda. É isso que estuda para... Que aí ele vem aqui, nesse aqui eu venho em outro. E aí, a gente tem resposta. Por isso que foram fazendo mudanças moleculares e alvos moleculares. Porque hoje a gente trabalha com medicina de precisão, entendeu? É muito personalizado. É muito avançado, né? Muito avançado e focado. E tem como. E aí, o que que acontece? A mesma coisa é com a endocrinologia. Eu sou endocrinologista também. Então, o que que acontece? É a mesma coisa. Aí você vai ver por que receptor funciona ou não funciona. Mas, às vezes... Não é só aquele hormônio. A endócrino é uma coisa extremamente complexa, onde os hormônios se conversam, entendeu? Então, por exemplo, é muito comum o cara subir muito a texto dele. Ele começa a subir a um ponto que ele causa hipotiroidismo subclínico. Porque ele começa a acelerar o organismo. Hoje, o tiroide a tiroide muito importante. É muito mais importante que muitas outras coisas que eles estão dando, assim, principalmente em mulher. Eu vou te contar uma coisa, porque eu tenho experiência disso na minha casa. A minha esposa estava com a tiroide desregulada, ela chegou a desmaiar na rua, cara. Porque estava desregulada, né? E aí eu tenho a minha irmã, que é a doutora Suzy, que aí a gente começou a regular a tiroide da forma... Hoje ela tá ótima, né? Mas mesmo assim a gente não... É constante, assim, aquela forma de ter que... Aumenta, ficou bom, diminui, não fica numa constante. É uma coisa assim que é difícil de você conseguir controlar a tiroide. Exato, né? Então, nós temos uma visão muito ampla hoje das tiroides e de tudo isso que conversa. Nas tiroides, por exemplo, nós temos as deodinases. Então, temos a 1, 2 e a 3, por exemplo, que são as enzimas. Hoje em dia, a gente foca muito mais, às vezes, na enzima do que no produto. Então, por exemplo, quando eu quero um produto... eu tenho um substrato aqui que eu preciso passar por uma reação enzimática para transformar no produto. Esse produto provavelmente vai ser um substrato de um outro produto que vai passar por essa enzima. Então nós trabalhamos muito também nas enzimas. Não só a T3 e o T4. Exatamente. Nós temos as questões das enzimas, porque você pode dar T4, mas a forma ativa é o T3, na maior parte. Só que se o T4 não converte em T3, o que adiantou? Nada. Que hoje eles cortaram o T3, né? Então, por exemplo, eu tenho pacientes que não funcionam T4. Então, pode dar, vai ter que ter o T3. Então, mas hoje foi cortado, né? E difícil você, às vezes... Obrigado, Digão. E você acaba tendo esse problema, né? Eu já ouvi casos, assim, de alunos meus, assim, que estavam tomando com problema de tiroide. O T3 deu uma alteração muito de euforia. Isso, chama tirotoxicose. Tirotoxicose. A tirotoxicose. Então assim, vamos lá. As pessoas não são uma receita de bolo. Por isso que a gente está falando aqui de medicina de precisão e de individualidade biológica. Cada um aqui, podcast que eu venho, eu repito, falo de uma forma, cada fisiologia... Eu, com meus alunos, atletas, cada fisiologia é de uma forma. Hoje a gente está com um grande problema, porque assim, se ganha dinheiro como? Copia e cola. Mas não funciona. E assim, eu não faço isso. Então, assim, já falaram, por que você não monta um programa de treinamento? Porque eu não consigo copiar e cola, cara. Exatamente o que você falando, por cada fisiologia é de uma forma. Sim, exato. E cada um responde de uma forma. Exatamente. Então você vai ter que entender, por exemplo, como eu faço os dois, onco e endócrino, o que acontece? São coisas extremamente perigosas e delicadas. Então, cada paciente, no começo, na verdade, às vezes, na oncologia, eu deveria atacar. Tá? Na oncologia, você tem que atacar o mais rápido possível essas células cancerígenas. Encher de droga, se possível. Essa é a verdade. Cercar de tudo quanto é canto, para acabar logo com elas. Por quê? Ih, vai vir os radical aí, isso vai dar um bom corte. Não. Deixa eu só terminar, contextualizar, senão vão pensar besteira. Por quê? Porque muitas vezes as próximas gerações de células, a metástase muitas vezes, ela já tem mutação da sua célula de origem. Então, aquele medicamento que eu começo a dar, às vezes não funciona na metástase. Por exemplo, muitas vezes eu pego um câncer a nível abdominal com metástase no pulmão. Eu começo a tratar e cito reduzo no abdômen.
Eu acompanho com as imagens, eu vou lá, o câncer está de um tamanho, ele diminuiu. Só que chega lá no pulmão, não está me respondendo igual. Só que é uma metástase. Não é que o câncer começou lá. Metástase é aquelas células começaram em outro lugar e foram implantar em outro lugar. Começaram num órgão e foram se alojar lá. Então, a origem citológica, histoquímica, é da célula de origem. Bom, chega lá, não me responde ao fármaco. Por quê? Porque aquela leva de células já é diferente. Elas já têm mutações. Então, quando eu quis dizer o correto é eu entrar com um monte de droga, é para tentar pegar logo essas células e exterminar. É igual bactéria. Bactéria, se você ficar lá, se acertou antibiótico e aí não dá direito, faz o tratamento mais ou menos, as próximas levas vêm com resistência. Mais ou menos é a mesma coisa. Só que o que acontece? Eu não sei se eu posso induzir, na hora que eu aplicar o medicamento, uma síndrome da lise tumoral aguda, ou seja, eu dou o remédio, sai morrendo um monte de células, essas células vão formar epítopos e antígenos que vão disparar uma resposta imune e eu causo um choque no meu paciente, tá? Eu não sei se ele é um metabolizador lento, então a dose padrão ficaria tóxica para ele. Então tudo isso eu tenho que tatear. Então no começo É uma forma como eu vou e aí eu assim, aperto no meio o tratamento, entendeu? Quando eu vejo o meu paciente isso, eu erro, né? Aceito erro. Não tem receita de bolo. Não dá porque eu falo a mesma coisa como a gente começou a usar com a minha esposa, a parte da tireoide dela. A gente foi aumentando até chegar a um ponto que causava um conforto e ela fala, eu tô bem. Tô bem, mais do que isso já não me sinto bem. Eu já tô meio... E é mais ou menos o que você tá falando. É isso. Porque aí a gente estabilizava dessa forma e ia baixando. Ela chegou 12,5, até tomar 12,5, e aí vai para 50, 100. Isso. Chegou até 150, cara, bem alto assim. E aí ela sentiu mal, viu que isso não funcionava. E é mais ou menos isso que você tá falando. O que eu faço? Eu vou emendar uma outra coisa para você, assim, a respeito do câncer que você tá falando. Há muita gente do bodybuilder que fala que o responsável pelo câncer são os hormônios. Certo. O que você acha? Eu já posso falar, já falei, vamos lá. Hormônios não são mutagênicos. Hormônios são mitogênicos. Vou repetir essa palavra aqui. Hormônios não são mutagênicos. Hormônios são mitogênicos e dependendo da família, tá? Então, o que acontece? É bom porque, assim, eu tô perguntando para um cara que tem propriedade para falar isso, né? Porque, assim, existem médicos, Sim. Hoje tá bem melhor, porque hoje tem a sarcopenia, né? Então, foi criado o hormônio para ser cuidado de doenças, dessas coisas, e devido, assim, ao abuso da senhora internet, então, assim, acabaram endemoniando a parte hormonal, falando, porque ela vai te causar câncer. Exatamente. Né? Então vamos logo pegar o câncer de mama nas mulheres, vamos pegar de próstata nos homens pra gente tentar cercar esse negócio e ponto final. Tudo isso essa questão veio, porque se era sabido nas mulheres que começam muito mais estudos por causa das questões de câncer de mama e de ovário, que esses órgãos, essas células eram estimuladas por hormônio. Então daí veio o negócio, olha, o hormônio causa isso. Só que o que acontece? Realmente, quando eu faço o exame de imunistoquímica e me apresenta que eu tenho mutação e melhor para receptores de estrogênio, progesterona no câncer de mama, eu não posso dar esses hormônios, que eles vão estar alimentando vias, tá? de hiperplasia, hipertrofia e mitótica nessas células que eu não quero ter. Mas o que acontece? O câncer, então, ele veio, quando ele mutou, ele passou a usar esses hormônios como uma citocina, como uma via, então, de estímulo. Por isso que fez o anastrozol, o inibidor, por isso que se dá o tamoxifeno, entendeu? Por isso faz o letrozol. Então, anastrozol e letrozol, inibição da aromatase para diminuir o hormônio feminino, o estrogênio. Porque o que acontece com as mulheres? Você tem um problema de cabeça, você não pode chegar e castrar uma mulher.
sabe? Ela é jovem, etc. Você vai, tira os ovários, etc. e tal. Isso mexe. Então, porque nós temos... nos animais, por exemplo, o que a gente faz? A gente castra, ponto final. Então, ter câncer de mama já tira. Então, a gente sabe que tem essa correlação. Inclusive, ele também é o médico dos meus animais. É verdade. Sabe as vacinas, né? Precisa ver. E já castrou já o Boris. É verdade. Só que ele não teve jeito, ele é enxaqueca, né? Eu tenho 3 cachorros, ele é um bulldog francês, eu tenho um Rottweiler e um pastor. Esse bulldog francês, ele foi separado porque ele não deixava, ele é o líder, não deixava os dois comer e queria bater nos dois. Um dia tomou um cacete, mesmo castrado, o hormônio dele é a milhão. O que acontece? Na verdade, a gente tem as suprarrenais. As suprarrenais, ela tem partes ali que produzem hormônios esteroidais, androgênicos. E aí, ela tem uma parte, a medular da suprarrenal, faz adrenalina, nora, etc e tal. E as outras 3 partes fazem aldosterona, a outra faz mineralocorticoide, né? Faz o corticoide e o cortisol, etc. E uma parte faz os hormônios. Então, esteroides. Ela passa a compensar quando você retira as gônadas, entendeu? Tanto no macho como na fêmea. Então, as suprarrenais, elas passam a compensar. Então, nós temos muitas doenças, por exemplo, chamada síndrome de Cushing, hiperadrenocorticismo, que essas glândulas ficam a milhão, ficam ativas, sem parar, né? E elas ficam sendo estimuladas. Então, às vezes, nós temos problemas por essas glândulas na endocrinologia e que a gente teria que fazer ajustes. Enfim, para voltar só na questão, para não fugir do câncer e da relação dos hormônios, vamos lá. O que a gente vê é que conforme a gente envelhece, entendeu? Vem o câncer. Poxa, por que vem então, quando a gente vai ficando mais velho, o câncer, quando justamente caem os nossos hormônios? Então o pessoal começou a pensar, peraí, por que esse negócio de câncer de próstata nos homens é por causa de testosterona? Bom, a gente sabe que essa questão de andropausa não é bem assim que funciona. O que acontece é que o homem, conforme vai ficando mais velho, o fígado dele produz mais SHBG. E SHBG é uma proteína extremamente forte, com ligação para segurar a testosterona. Então, a parte biodisponível da testosterona é a parte livre e a ligada à albumina, não ligada a SHBG. Quando a gente dosa a testosterona total, a gente está dosando a livre, a ligada à albumina e ligada a SHBG. Então, não adianta você estar com mais idade e ficar dosando testosterona total, porque se, como a gente envelhece, produz mais SHBG, essa SHBG puxa a testosterona, a fração livre diminui. Quando a fração livre diminui e não entra nas células para fazer o efeito, começam os efeitos que a gente sente, de se arrastar, de falar nada com coisa nenhuma. Quando você vê um homem passar por uma mulher e falar assim, broto, tá na hora de você pegar e repor a tua testosterona, porque tu já tá ficando bobo da cabeça, cara. Então o homem vai ficando bobo, entendeu? Não vai tendo mais, não consegue ler, acompanhar, não tem energia, começa a ter vários problemas. Só que aí começou a ver que realmente a DHT, não a testosterona, mas a dihidro, ela hiperplasia a próstata. Então a gente vê, quando a gente usa inibidores de 5-alfa-redutase, que você diminui então o DHT, a dihidrotestosterona, você melhora a próstata, diminui a próstata, entendeu? Mas ela hiperplasiou. Tá? Ela aumentou de tamanho. É a hiperplasia prostática benigna. Outra coisa é o câncer. E o câncer, a gente sabe hoje que muita coisa tem a ver com a mutação num gene chamado BRAF. Entendeu? Então você teve, por algum problema do teu relógio biológico e do que nós chamamos de telômeros, as telomerases não protegeram a célula a um ponto que chegou a mutar o BRAF. E aí, então, você começa a ter células errôneas. Porém, é sabido de que, conforme as suas células passam por estresse, e então ela vem da hipertrofia, vem a hiperplasia. A hiperplasia chega a um ponto que ela começa a ficar fora do ambiente dela, fora das estruturas de limite, e ela pode se transformar, então, numa metaplasia, depois vira uma anaplasia e vira uma neoplasia. Entendeu? Então a célula vai passando por agressões e vai mudando. Então, assim, você disse na velhice isso. Assim. Exatamente. Ou outras agressões e aí você que a gente acha, tem. Assim, o normal, porque a hipertrofia dessa forma, assim, levando para a parte muscular, ele não consegue mais
ter uma hipertrofia por causa desse processo que você está falando também, ligado à parte muscular também. Sim, aí vem outros fatores, porque o problema de hipertrofia não está ligado só a texto, etc e tal. Está ligado muito à via da mTOR, que também tem que abrir caminho com o GH. Aí não produz GH da nós mesma temos forma. IGF, etc. Porque o GH, na verdade, ele vai até o receptor de parede, entendeu? O receptor de membrana. Depois, ali para dentro, na tirosinoquinase, que é a via da janussinase, cara, você tem que... ele vai virar no fígado IGF. E ali ele vai, etc. Então, por isso que hoje em dia você tem IGF sendo vendido. Principalmente aqueles de longa duração, como o Increlex. Porque o que acontece? Eles viram que no nanismo, os anões, alguns não respondiam a GH. Então eles falaram, mas por que uns não respondem a GH? Porque o problema deles... O Increlex é da família dos peptídeos. Sim, mas ele entra na família, já é um hormônio feito, que é o IGF-1. É o IGF-1. Porque tem o peptídeos... Hoje está vindo forte a linha dos peptídeos agora. Isso, né? eu posso te explicar alguns, um pouco. Né? Sim, exato. Então o que acontece? Eles viram que assim, não adianta eu dar GH... Porque o GH vai encaixar no receptor, mas o problema dele é a comunicação dentro da célula. Tem um delay, tem uma quebra entre o receptor da Janus para cá. Então eles falaram, peraí, aqui eu preciso do IGF, por isso que fizeram IGF. Os peptídeos, mais ou menos é a mesma coisa. Os caras começaram a estudar que parte da molécula... Da proteína, porque são hormônios peptídicos, que entra insulina, GH, etc. Tá tudo peptídeo hormônio. Tal, que são todos... Fala, que parte que encaixa no receptor para aquilo que a gente quer. Olha que interessante, Eles sensacional. Separaram, né, as moléculas. Eles conseguiram, exatamente. Então, assim, isso vem sendo cada vez mais estudado, porque o que acontece? Vamos lá. Quando a gente tem uma molécula mãe, né, de uma família mãe, geralmente essa molécula, ela vai em vários alvos. E nos alvos que a gente não quer, em outros receptores, muitas vezes nos causa o tal do colateral. Então, muitas vezes, os efeitos colaterais é porque eu estou estimulando parte das minhas células de OR que eu não queria. E aí você vai tendo o que a gente chama de primeira, segunda, terceira e quarta geração de medicamentos. Isso ocorre em tudo, em antibióticos, em medicamentos para estômago, em tudo, principalmente em quimioterápicos, etc. Então você tem aquela molécula mãe que aí eles vão aperfeiçoando, vão ajustando, ó, põe nitrogênio para cá, carbono para lá e vão ajustando até ficar mais alvo específico. Para aquela propriedade, né, de queima de gordura. Exatamente. Caso, por exemplo, vamos lá, tem muitos homens hoje em dia que me procuram com impotência sexual. Quando você vai ver, eles estão tomando beta-bloqueador. E aí os beta-bloqueadores, eles vão também a nível de corpo cavernoso, em pênis, etc e tal, e vão ter um problema, o cara não consegue manter a ereção. Então hoje a gente já está com beta-bloqueadores de famílias avançadas que são muito bem cardioespecíficos. Então eu não preciso usar um beta-bloqueador que vai me causar uma impotência. Entendeu? Porra, no caso, assim... Você entendeu? Nós temos muito... Hoje, você consegue pegar o seu paciente, fazer uma boa anamnese, conversar e ir lá no... E certinho, sem diminuindo colaterais. Que você diz, assim, exemplo, até um remédio de pressão. Pode ser um beta-bloqueador. Não, ele é colocado muitas vezes para baixar a pressão. A pressão, mas acaba sendo um bloqueador da parte hormonal, como você também, assim, do testosterona. Quando você vai porque tomar. vai em receptor beta, mas aí ele seria contraproducente, quando não é alvo específico, quando eu quero estimular o meu beta para queimar gordura. Por exemplo, eu uso uma sinefrina, a noradrenalina própria, o clenbuterol quando usam de forma errada porque é veterinário, usam na humana, né? E outros que usam aí. Então eu quero ir no receptor beta para ativar a lipase hormônio sensível e quebrar minha gordura e produzir lipólise. Aonde eu quero chegar? Aí eu atrapalho, cara. É onde eu quero chegar, porque assim, a galera faz uma preparação de uma forma que usa né, o remédio de pressão para ser um diurético, mas está tomando os hormônios e isso às vezes acaba bloqueando os hormônios que eles estão tomando. Não necessariamente nesse caso. Porque não necessariamente nesse caso em específico de falar de beta-bloqueador, etc. Porque são alvos e receptores diferentes. Quando eu dei o exemplo, eu dei para queima de gordura, não para hipertrofia. Sim. Entendeu? Não para hipertrofia.
Porque, assim, aí entra num papo que eu viajo, que eu amo, que chama interações medicamentosas. São pouquíssimas as pessoas que detêm esse universo. A gente tá com uma aula aqui, mas assim, a gente vai fazer esse daqui e depois a gente vai ter mais assunto, mais assunto, mais assunto. Isso daqui vai ser várias aulas, tá? Mas vamos continuar só com essa aula. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui. O Instagram, pra gente dar uma respirada para você e pros caras aqui. É muita informação, cara. Esse cara aqui. Quando eu disse que ele era uma enciclopédia, tem tempo, fica tranquilo assim. Mas ele tem tanta informação. Quando eu disse que assim, as pessoas deveriam absorver o conhecimento, é disso que eu estou falando. Porque eu já ouvi várias coisas a respeito do próprio diurético cortar alguns efeitos de hormônio, da testosterona. Não, a gente pode falar assim que eu falei, né? Dá uma descida para mim, Diego. Aqui pra... Ele mostra, vou pôr na mesa aqui os meus produtos. Aí com o Marcão aí, ó, foi campeão overall. E eu fui o patrocinador, quero falar ali, aquele primeiro ali que tá Dr. Bodybuilder no palco do Mr. Santos. Eu fui assim como eu estreiei a minha carreira no fisiculturismo no Mr. Santos, eu tive a alegria do ano passado me chamarem para ser o mestre de cerimônia do Mr. Santos. E esse ano eu fui o patrocinador Master aí, foi o único patrocinador do Mr. Santos. Foram mais de 75 atletas que ganharam meus prêmios, entendeu? Meus produtos. E eu tive a alegria de estar do lado da Elis, que é a neta a neta do seu Elias, que hoje é empresária, dona do Mr. Santos, entendeu? E ela me proporcionou essa alegria. Eu tive, nossa, foi muito... Isso aqui ele tá lançando... Eu estrear os meus produtos no Mr. Santos. Ele tá lançando aqui uma marca, Dr. Bodybuilder, aqui com vários produtos muito legal. Olha só. Olha, ketchup, mostarda, barbecue, tudo da Dr. Bodybuilder. Dando-se aí essa... São produtos sem lactose, sem glúten, baixo sódio, sem gordura, sem transgênico, entendeu? Baixa caloria. São maravilhosos esses produtos. Quanto de caloria tem aqui? É pouquinho, dá uma olhada atrás que dá uma variadinha de leve, mas é tudo sem óculos aqui, baixa caloria. Aí. Eu vou falar, deixar. É por dose, né? Mas eles seguem, cara. Olha, eu vou te falar, só existe, eu falo aqui com muita, sem problema algum, tem só a Mr. Taste e eu, com esse daqui. Abaixo de nós vem a linha, porque a linha tem coisas que a Mr. Taste e nós não temos, entendeu? A Taste tinha um negócio que era 0, e aí acho que ela foi obrigada a mudar a fórmula, porque tem, não é 0, né? Então, depende da linha. Ela é uma linha gigantesca, tem, né? E hoje eu tenho creatina, o Doctor's Pump, né? Em 4 sabores. E tem a Creadoctor, que é a minha creatina já com teste de estabilidade aprovado, tá? Tem laudo, tudo. Em todas as empresas aqui, eu vou lá filmar, entendeu? Cara, eu vou te falar uma coisa, assim, com muita propriedade. O conhecimento que esse cara tem, o que ele tá falando aqui, você deu para entender que eu, assim, boto minha mão no fogo que ele não lançaria um produto ruim. Entendeu? Com que não promete aqui morro de medo. Veja bem, todos os meus produtos têm a minha assinatura aqui. Primeiro que a minha empresa tá aqui. Depois está escrito aqui, Mário Mattiatti, farmacêutico e atleta de fisiculturismo. Com todos os meus dados, entendeu? Então jamais eu iria fazer uma coisa dessa. E eu me preocupo demais, porque eu tenho dados aqui, o Dudowski, que quase, tá? 75% das indústrias e empresas aqui no Brasil estão com problemas na vigilância sanitária, com suplementos nutricionais, tá? Estão todas aí sobre investigação e com problemas dos mais diversos possíveis. Então, eu estou demorando para fazer o meu brand, entendeu? Porque demora para eu fazer a negociação e eu vou na indústria, peço os laudos certos. Tem os vídeos, tem os primeiro, vídeos, né? Tem os meus produtos sendo feitos lá, eu vou filmar, entendeu? Então, assim... É nesse primeiro que tá mostrando aí, ó? Aí, por exemplo, tá fazendo, é uma empresa que tá fazendo. Na verdade... Tem outros. Desce um pouquinho. Aí é do Mr. Santos, Desce um pouquinho mais, Diegão. Obrigado, por favor. Se descer, quer ver? Aí foi dando uma premiação no Mr. Santos. Exatamente, Pode descer um... aí tô falando dos produtos, né? Mas assim, para filmar na indústria mesmo, desce um pouquinho se quiser mais, dar Diegão, desculpa, por exemplo, aqui, que pode baixar um pouco mais, por gentileza. Aqui, ó, por exemplo, clica nesse ketchup aqui. Ó, aqui tá mostrando onde eu faço meus produtos. Ninguém toca a mão em nada. Isso aí é tudo automatizado, é uma higiene, uma limpeza.
uma coisa assim, fantástico, de outro mundo. É uma empresa que não tem nada de reclamação. Só para vocês terem uma ideia, ela exporta os produtos para os Estados Unidos de avião. De tanto que ela é requisitada, entendeu? O que você vai ter? Você está tendo isso? Você vai ter whey também, essas coisas? Isso, eu tô batalhando aí, porque o que acontece? As proteínas, eu não vou botar meu nome em qualquer proteína. Entendeu? Porque as proteínas dão desconforto intestinal, cada vez estão com os teores menores. Você vai pegar lá, os caras estão com os preços por aí que você não consegue entender de onde fazem. E aí, quando você vai ver, o teor deles é 60%. Ou seja, 40%... Não é verdadeiro do que está ali. Não, 40% você está ingerindo carboidrato. Não, até é. Só que você não vê. A pessoa chega lá, põe tudo whey, entendeu? Aí chega lá, é um whey concentrado. Não lê o rótulo, né? Às vezes, o brasileiro, tem muito isso. E eu vou te falar, a Anvisa, com toda a parte, ela tem batido muito nessas questões de rótulo, está corretíssima. Porque você tem hoje pessoas que leem, entendeu? Porque tá cheio de pessoas aí com problemas de diabetes, hipertensão, dislipidemia. Eu vou te falar uma coisa, isso daqui não vai durar um dia em casa, porque meus moleques... Tem os meninos, depois eu te mando mais. Eles amam isso daqui, cara, assim, de uma forma e... Nossa... E tem todas as minha assinatura e minha empresa aqui atrás. Parabéns, cara, ficou lindo, assim, um rótulo muito bonito. Nossa, foram meses aí batalhando com a minha designer, é uma pessoa extremamente profissional, que me foi indicado por essas empresas também, que não é brincadeira. E o cara entende de molho porque o cara é italiano, hein? Fizemos uma pegada aí para esse lado. Tá. Está vindo o meu chocolate que eu estou desenvolvendo, acho que mais um mês a gente já tá aí com esses chocolates, entendeu? Ali, olha, aqui, ó, quer ver? Dá uma subida, por gentileza. Vai ali naquele canto ali, ó, transparência, credibilidade e honestidade, aí, ó. Essa aí é a empresa onde estão feitos esses produtos aqui. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Aonde eu faço minha creatina. Olha a limpeza. Olha a organização. Você acha que uma empresa dessa vai querer falsificar o quê? Ou vai alterar o quê para se... Olha, cara, são várias plantas, Mário, quem te conhece, Mário? Olha, todo mundo paramentado. Olha lá. Fazer uma coisa... O pessoal parece que tá se preparando para ir para a Lua, tá entendendo? Entrando num campo radioativo. Ó, dá para entender isso, porque olha só, quando você tá lançando agora, você teve uma segurança de botar o seu nome numa coisa. Exato. Você procurou, demorou para procurar o lugar certo, legal, que muito passasse difícil. Credibilidade, e aí eu tô vendo que você conseguiu, né? Olha só isso daí. Não, tem tudo. E outra coisa que eu me preocupo, eu vou ver... Eles têm, aonde fazem os testes, as amostras ficam recolhidas para controle microbiológico. A esposa dele tá aqui do lado, assim, ela pode falar. Ele é chato, vamos falar português claro. Ele é chato, não faria uma coisa qualquer, né? Não, não isso, dá, cara. E assim, eu vou falar um pouco do Dr. Pump, que o pessoal acha que pré-treino é só para ficar ligado. Se você me permitir. Claro. O Dr. Pump é o seguinte, vamos lá. O pessoal não entende, mas a cafeína, eu não quis abusar, porque muitas pessoas no Brasil têm mutação na enzima que metaboliza a cafeína, que é a CYP1A2. E aí ficam passando mal. Então a cafeína... Você põe 200 de cafeína? Eu pus só 200, porque tem gente que põe 300, 400, aí passam mal. Só que eu associei com a tirosina. Então eu vou te explicar o porquê dessa associação. A cafeína vai antagonizar o receptor de adenosina no cérebro e vai te deixar desperto. Só que a cafeína inibe outras enzimas que inibiriam o nervo de liberar noradrenalina. Então, essa é uma dose boa para você liberar noradrenalina. A noradrenalina, ela te dá o up, ela te deixa para frente, ela te queima a gordura. Você colocou taurina também? Tem taurina. Ela tira a dor. Muitas pessoas que têm fibromialgia depressiva... que legal. É por falta de noradrenalina. Dói o corpo, dói os ossos. Nossa, velho. Pode me mandar uma caixa, então, porque eu tenho muita dor. É uma dor, você não sai da cama. E aí, o que acontece? A tirosina, ela é o precursor para transformar em dopamina e a dopamina em noradrenalina. Então, assim, não adianta eu esforçar a minha inervação liberando noradrenalina, que, como eu disse aqui, se eu tenho um substrato, esse substrato vai se transformar num produto. Se eu consumo o meu produto, que é a NOR, como que eu produzo mais NOR? Eu começo a faltar. E olha que interessante. Daí a tirosina. Olha só que diferença que faz isso que você está falando. Porque as pessoas realmente pensam que isso daqui é só... Pra ficar acordado. Não, de jeito nenhum. Conseguir treinar. Não, de jeito nenhum. E aquilo. Exatamente. E a cabeça da galera é quanto mais se passar mal, melhor é o negócio. Não, de jeito nenhum. Ninguém tem que passar mal, E eu tô nesse naipe assim, igual você. Às vezes eu nem uso, porque
sabe, não, eu não gosto de treinar com aquele negócio que vai me dar uma depressão depois. Não pode. Então, cai, né? Então só para explicar exatamente por que não ajustaram a tirosina, entendeu? A tirosina, ela vai ajudar a dopamina a agir em certos núcleos, planos cerebrais para dar o bem-estar. E aí o que acontece? A taurina, ela é um sulfoamino, diferente de falar, é aminoácido, não é um sulfoamino. Essa molécula da taurina, além de ela ser boa para o coração, porque pacientes que têm cardiomiopatia dilatada, a galera tem muito medo às vezes de tomar por causa taurina, disso. A taurina melhora a musculatura junto com a carnitina. Mas a taurina, nesse caso aí, ela ajuda, e isso eu expliquei numa palestra, ela ajuda a vasodilatar, ela ajuda a ir em receptores de dor e diminui a fadiga, a dor você não sente, então você consegue performar melhor no seu treino ou ficar mais tempo fazendo aeróbio sem sentir a exaustão. A taurina também, ela vai ajudar a inibir as espécies, os agentes de glicação, que é excesso de glicose. E os agentes de glicação, junto com o excesso que a gente chama de ácido hipocloroso do malandeído... No caso assim, popular falando, a insulina, ela baixa? Não, ela vai melhorar o excesso de açúcar, de não ficar depositando onde não tem que depositar. Então, o excesso de açúcar, quando glica a parede de artéria, e isso que eu falei do malandeído, oxida o LDL, que é o colesterol considerado ruim, forma placa ateromatosa. Então, a taurina diminui a formação de placa ateromatosa e diminui os danos nos órgãos por excesso de glicose daquela pessoa que ainda não consegue fazer uma boa dieta. Entendeu? Ou ele tá... Então, por isso que é interessante. Depois, a arginina vai aumentar o óxido nítrico. De uma forma popular, você diz que diminui o apetite? Ela ajuda? O apetite vai ajudar quando a tirosina vai ajudar em partes cerebrais e deixar você bem, com bem-estar. Porque, na verdade, o que acontece para diminuir essa compulsão que você, no caso, está querendo dizer, porque, assim, muito ligado à serotonina, que dá aquela pausa. Isso. Entendeu? Perfeito. Aí o que acontece? A arginina, ela tem outro papel que o pessoal não entende. Além de ela ser vasodilatadora e contrabalancear, então, o efeito vasoconstritor da noradrenalina... Ela tem os aminoácidos aqui, então. Tem aí. O que ela faz, essa arginina também? Ela melhora a capilarização, levando oxigênio e tirando o excesso de ácido, do ácido lático dos músculos, retardando também a fadiga, você treina melhor, você se desintoxica, entendeu? Principalmente... Você consegue mandar o glicogênio pro você músculo. Consegue chegar com mais facilidade, o oxigênio ali durante o treino. No músculo. Mas a arginina também, ela inibe a somatostatina. E a somatostatina, ela inibe a degranulação de GH. Logo, se eu inibo a somatostatina com a arginina, eu solto mais GH dentro do meu treino. Então você consegue produzir mais GH na hora do treino. Mas, exatamente, que o pessoal não entende dessas coisas, entendeu? Isso que é interessante. A beta-alanina também, eu tiro radicais livres, seguro o catabolismo muscular, cara. Traduzindo, cara, isso é... Não, o Doctor's Pump foi pensado. É fantástico, você não vai ter aquela neura, aquela noia quando você não vai dar aquela ansiedade depois que você tomou. Então ela, produz GH, vai te deixar com mais pump, porque vai levar glicogênio para o seu músculo. Você circula melhor, você fadiga menos. Melhor circulação. Exato, se desintoxicar mais, entendeu? Então, assim... Na forma popular, cara, você tem um produto de altíssima qualidade que não deixa a desejar nada, porque a galera tem mania de tudo pegar da gringa, porque tem mais confiança. Então, cara, a oportunidade que você precisava para sua vida agora chegou. Chegou porque você tá tendo uma aula aqui com esse cara e você vê que não colocaria. Sobre essa questão da gringa, eu vou entrar até porque eu sou farmacêutico e a gente acaba vendo os sais, né? Os nossos sais, cara, hoje as nossas farmácias de manipulação são perfeitas, são maravilhosas. Tudo é feito, é testado, sabe? A nossa parte de regulatórios é muito forte hoje no Brasil. Então, assim, antigamente nós não tínhamos os sais aqui, nós não tínhamos certos ativos, tinha lá fora. Por isso que veio essa questão da gringa.
Agora, a questão da gringa, como você colocou hoje ainda, as pessoas procuram porque tem muito pilantra e picareta no mercado brasileiro, entendeu? O brasileiro adora ser pirata, pilantra e picareta. É uma coisa em genética, impressionante. Desculpa falar isso. Vou te dar um exemplo. Aí sabe o que acontece? O pessoal falsifica esses produtos. Você fica com medo de tomar, vou te dar um exemplo de um erro que eu tava esses dias dando aula e chegou um moleque e foi fazer uma pergunta para mim, né? E eu falei sobre a proteína, né? De algum whey, ela veio me falar. Eu falei que geralmente os whey têm 25%. Ele falou, não, mas eu não compro esse daí porque é caro. Eu tô comprando na Shopee e eu compro 3 potes, que é bem mais barato. Sim, por um preço que não bate. Um preço que não bate. Exato. E quando eu fui ver, já começando dali a concentração, já era 15% de teor. Já de teor. Um horror. E aí você já... Não, tá péssimo. Comprando açúcar. Aí ele falou pra mim assim, mas eu coloco 3 doses e aí dá o tanto no cálculo, dá 35, dá 30, aí dá 45, que é a dose de alguns whey que tem uma dose só. Sim, já, né? Eu entendi o que ele fez. Ele fez isso, mas assim... E a carga glicêmica? E a carga glicêmica, ele não calcula, não faz, então exatamente. O preço. Eu entendo que assim, um whey bom, ele assim, às vezes não... Não, eu já vou falar aqui. Já vou falar, $38 o quilo, tá? Do insumo do hidrolisado de whey. Agora me diga, $38 o quilo do insumo de hidrolisado de whey, cara. Aonde que você vai fazer produto bom? Não tem como. O whey verdadeiro é o hidrolisado de whey. Eu tenho vídeos no meu canal que eu explico como faz e tudo. Por quê? Porque aquele whey é o Dr. Bodybuilder. Dá uma descida mais um pouquinho pra gente ver o físico desse cara, o shape desse cara aqui, que tem mais embaixo, super garotão aqui, que com 50 anos ganhou agora, né? O Arnold. Tem bem lá pra baixo, lá, viu? Que eu tô... Opa, Não, tudo bem. Pode descer mais que ali. Por favor, diga. E o que acontece? Cara, aí tem algumas coisas aí do Arnold, não sei se... E a seletiva também. Ainda fui competir na super pesado com os caras, fiquei em terceiro, dei um trabalhinho pros moleques lá. Porque... Um garoto, mas é garoto, 50 anos só, quem fala que não consegue chegar, isso daí é uma lição de vida também aí, que quem fala que não dá, né? Aí mas vai falar, mas treinou a vida toda, esse papo, é isso que eles usam de desculpa, né? Não, mas, cara, assim... eu vou te falar, teve uma época que eu parei, sabe? Falando só, põe esse vídeo aqui, eu fazendo remada a cavalinho, aqui embaixo, não, a outra, o outro, quer ver? Pegão, volta. Pode baixar, esse aí, ó. Eu treino muito assim, viu, Dudowski? No ferro, cara. 75% dos meus treinos é no ferro sozinho em casa. É assim. Então, o que eu quero dizer? Quando você falou dos aparelhos, tá? Aqui eu queimo muito mais caloria e energia e ainda consigo, assim, recrutar muito mais os músculos estabilizadores, etc., do que se eu vou para um aparelho. Tá? Porque pegando aquele gancho que você falou dos aparelhos, a questão é o seguinte, quando eu preciso treinar extremamente pesado em algum ângulo, por causa da minha idade de lombar, etc e tal, aí eu vou pro aparelho, entendeu? Mas até hoje, Mário, eu não gosto de largar o ferro, cara. Não gosto, porque olha, a panturrilha fica seca, eu fico todo seco, cara, entendeu? Porque eu tô consumindo muito mais energia e tô trabalhando um monte de coisa. Se como eu não tenho tempo, não dá pra ficar fazendo exercíciozinho isolado, mas então, etc. Mas olha eu só, sou assim, old school, cara. O que eu falo é você sabe treinar, aprendeu a ter uma consciência corporal. Sim. E consegue usar, porque hoje o primeiro erro que eu vejo nas academias, eles entram assim... Vai para Ironberg, vamos ver que tem peso, um monte de aparelhos, ok. Ele fala, aí olha para um aparelho e fala, esse aparelho não presta. Não presta? O moleque não sabe nem treinar. Não pode falar assim, né? Vai depender, né? Não tem assim, essa. Olha, eu vou te falar, esses lugares têm aparelhos maravilhosos. Aquela Panata, os italianos, eles capricham cada vez mais, vê ângulo de tudo. É claro que você tem um mercado para atrair também... Mas olha o que eu quis dizer com essa academia, quando eu falo Olha só, eu tô falando de aparelhos de 80, mais ou menos, da década de 80, mais ou menos, que eu tô falando que tem, e você fala assim, que é exatamente isso que você acabou de falar, você tá tendo um treino old school, que você tá fazendo, você consegue recrutar, e os aparelhos antigos, eles recrutam de uma forma
que os aparelhos de hoje, eu acho que a biomecânica que eles fizeram assim, da forma que tem aparelho maior, menor, então assim, não encaixa para qualquer um. Esses aparelhos das antigas, encaixa qualquer pessoa praticamente. Precisa... E olha só, eu tô te falando de uma estatura lá atrás que a galera nem era tão grande. Não era hoje você olha a fisiologia da galera que tá, a molecadinha tá crescendo pra caramba. Tem pessoas mais altas. Tem 13 anos e tá do meu ajustar. tamanho, eu tenho 1,85 m, meu filho já tá. Sim. Só pra você entender o que eu tô querendo dizer. E são aparelhos que encaixa qualquer um. Sim, eu entendi. Então, assim, são incríveis os aparelhos lá que eu tô te falando, porque é lá... Se quiser passar da outros época. aí... Pode descer. Mas o que falta pra molecada nova, pra quem tá começando, é aprender a treinar livre. Só que tem professores que não gostam, não sabem ensinar também livre, entendeu? Porque quando você começa a treinar livre... Ó como é que eu tava aqui nesse vídeo aqui, ó. Põe aí, esse aí. Quando você começa a treinar... Ó, cheio, tá vendo? Foi esse ano aqui ainda. Tá vendo? Mais cheio, ó. Eu gosto de ficar assim, cara. Muito bom. Mas precisa saber comer, saber fazer as coisas. É um conjunto de saber descansar, não ter estresse, meu. Sabe, não é só remédio. É um trabalho, né, cara? Não é só o remédio perfeito que você não falou. Não é remédio, principalmente porque assim, se o fígado ataca, se o fígado inflama, você não vai anabolizar. Quando as suas transaminases estão altas, eu vou falar o anabolismo está sendo desviado. Inflamado, né? Oi? Porque assim, se o fígado inflama, o resto também inflama tudo. Então, o corpo inteiro, intestino, né? Fígado, etc. O que acontece? Se você inflamar esses órgãos, são órgãos vitais. Então o organismo faz o quê? Eu vou segurar músculo? Não, o músculo não é vital assim. Ele consegue se mexer. Eu vou desviar toda a minha energia para recuperar o fígado, o órgão, o intestino, os rins. Então o que acontece? Você perde o anabolismo, perde a hipertrofia. Eu vou te falar, cara, eu peguei dengue e estragou toda a minha preparação para Pittsburgh, para Portugal, inclusive para Olímpia agora. Quebrou, porque assim, eu fiquei com a dor na articulação. Perigosíssimo, dengue. Ainda mais se for hemorrágica. A minha não foi hemorrágica. Olha só, nem foi tem hemorrágica. Tem que tomar cuidado. Mas eu tive tanta dor na minha articulação. Sim. E assim, eu ia treinar e demorou. Agora que tá voltando eu ter o pump, né, que a gente fala. Sim. Eu não conseguia ter contração muscular. Assim, não conseguia. Da dor. Sim. E eu não conseguia atingir o músculo. Então, assim, eu tô praticamente 3 meses, olha só, faz 3 meses quase praticamente, agora que tá voltando o meu corpo ao normal. Então, eu até brinco, que antes eu vi um mosquito, eu falava, tá olhando o quê e ia matar ele. Agora, qualquer mosquito que eu vejo, eu falo, pode passar, desculpa. Porque, não, é verdade. Ele acabou. Então, isso que você tá falando... Mas e isso que você está falando é muito visto no SARS-CoV-2, no Covid. Então, o que acontece? Está sendo muito estudado e está tendo a classificação do que nós chamamos de história natural da doença. A história natural da doença, ela é compilada e fica mais claro depois de uns anos. Então, muito se falou dos efeitos retardados, né, dos pacientes que tiveram a infecção. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes, isso que você está sentindo, que é um efeito meio que retardado, digamos assim, para o vírus da dengue, pode ser que essa variante, já teve uma variante desse vírus aí. Então a medicina, ela é observacional e ela vem tateando. Opa, por que você está me relatando uma coisa que eu não ouvi o relato de outros que tiveram dengue? Opa, será que isso já teve uma mutação? Entendeu? Olha só, porque o vírus ele usa a bagagem genética das nossas células para se replicar. Eu peguei Covid. Cara, posso te falar uma coisa? Se eu tive, não tive sintoma, eu não tive nada. Eu não tive Covid. Eu peguei, graças a Deus, eu peguei a cepa... Eu acredito que seja Ômicron. Eu não fiz a genotipagem. A minha esposa pegou. Eu dormiu na minha cama, fiquei do lado, não sei o que. Não peguei, cara. Não peguei. Meus filhos também não pegaram. Nenhum deles. Se teve, foi assintomático. Sim. Porque não deu efeito nenhum. Então, isso que você está falando... Então, tudo isso está sendo compilado, está sendo relatado. Ó. No seu caso, já foge a regra. Então... Na questão do Covid. Porque, geralmente, os homens... Foi mostrado que os andrógenos, eles facilitam
as proteínas de membrana do tal do spike, que facilitava a entrada do Covid. Por isso que começaram a ver que antiandrogênicos ajudava. Inclusive, eu vou te falar uma coisa, eu tenho aqui, tive comigo, logo que iniciou, foi logo que iniciou, quando era a primeira variante da Delta, é um protocolo de médicos para o hospital. E os caras já tinham noção, que veio parar na minha mão, o que podia usar. Entre eles, estava espironolactona para usar para o Covid. Que engraçado. Por quê? Porque ela é um antiandrogênico, entendeu? Então os caras já estavam falando, para onde que nós vamos? Vamos fazer isso. Cara, nós temos aqui no Brasil infectologistas maravilhosos. Olha só. Temos pessoas maravilhosas, entendeu? O problema é que com esse negócio aí entrou uma politicagem, entendeu? E quiseram também fazer de nós, acham que nós somos os tais tupiniquins, porcaria. E não é verdade. Nós temos uma das medicinas melhores do mundo, tanto humana como veterinária. E a farmácia também, entendeu? Nós temos pessoas maravilhosas aqui no Brasil. Aí o que acontece? Começou a ver, né, que homens, principalmente carecas, começaram a morrer muito mais. E as mulheres, quando morriam, eram mulheres que estavam na menopausa. O que acontece quando você está na menopausa? Você tem menos estrogênio? A suprarrenal compensa, vem mais andrógeno. Por isso que a mulher, quando envelhece, ela perde aquela silhueta da cintura fina e do culote e ela fica com a barriga de cerveja. Entendeu? E perde o culote. A mesma coisa, o homem também. O homem também, porque ela está androgenizando. E aí o que acontece? Homem, segundo os estudos, que tá entrando, como androgenizou, facilitou a entrada do Covid por aumento de spike. Então, assim, isso ainda... Posso estar falando besteira no sentido de... Não estou afirmando que é só isso. Estou afirmando que a entrada de um vírus no nosso organismo, entendeu? Tem várias etapas, inclusive as barreiras físicas. Físicas que eu digo são barreiras celulares, mecânicas de ocludinas, de claudinas, de desmossomos, de células que são fechadas e que o vírus não consegue às vezes penetrar, entendeu? Ou proteção com um muco, alguma coisa que o vírus não consegue adentrar. Então essas coisas estão sendo ainda estudadas, estão sendo bem investigadas. E aí, você entrou nessa questão do teu vírus e aí da dengue, e eu quis puxar esse assunto aí. Então, a história natural da doença, cara, ela ainda está sendo ajustada, e aí a gente vê, vai ser mais fácil lidar com essas coisas para o futuro. Fato é que eu gostaria de deixar uma coisa aqui colocada nesse podcast. Existe na cabeça das pessoas que... Olha, um sistema imune forte, não acontece nada com você, tá? Olha, vamos fortalecer o sistema imune. Imunológico. E aí, logo que começou a crise do Covid, cara, um monte de influencers, que eu não gosto dessa palavra e jamais quero ser chamado de influencer, que pra mim isso aí hoje é um palavrão, entendeu? Saíram falando sem propriedade nenhuma pra tomarem um monte de coisa pra estimular o sistema imune. E aí, hoje a gente sabe que muitas pessoas morreram do Covid por causa do que nós chamamos de tempestade imunológica. O que acontece? Quando a carga viral entra e ela chega a um ponto que ela dispara o sistema imune e dependendo da bagagem, do volume de vírus que entra, você pode recrutar mais ou menos o seu sistema imune. Tá? E tem pessoas que respondem mais ou menos também, independente da carga viral ou do epítopo, do antígeno, daquela molécula estranha ao nosso corpo. A gente já vai entrar de novo na fisiologia de cada um. Resultado, cara, você tinha um volume muito grande de células atacando os pulmões para proteger a entrada desse vírus. Só que no atacar, nós temos uma coisa básica que qualquer gente estuda na área das medicinas, que são os 5 pontos cardeais da inflamação, que é dor, calor, rubor, tumor e perda da função. Entendeu? Então, quando você tem esse calor, esse rubor é vermelho, é o sangue que está abrindo. O calor é o sangue que está chegando lá, com os glóbulos vermelhos. O tumor está inchando, está edemaciando, porque uma célula conversa com a outra para abrir caminho. O edema. O edema, então, você tem liberação de mastócito, o mastócito libera histamina vasodilata para que os eosinófilos, os neutrófilos adentrem, cheguem, principalmente com os macrófagos, cara, a pegar aqueles tecidos lesionados. E você tem também, a nível celular viral, as células T natural killers, T citotóxicas, que combatem muito bem o câncer e agentes virais quando alteram as minhas células, bem como os linfócitos B que produzem anticorpos. Então,
Então, o que acontece? Quando você tem essa cascata viral muito pronunciada a nível pulmonar, que você precisa ter a troca gasosa, pronto. Você tem que fazer o quê? Diminuir essa inflamação para que eu possa ter a troca gasosa. O oxigênio tem que se bater no capilar, no alveolar, cara, e se difundir na minha hemoglobina. E a minha hemoglobina, então, vai levar para os órgãos-alvos. Não estava tendo essa difusão, assim, tanto para entrar como para sair. Então, o CO2 também, se ele não sai, a gente entra numa coisa chamada aqui acidose mista, entendeu? Eu queria entrar já emendando isso aí, uma dica muito legal para as mulheres, cara. Porque mulher tem muito edema nas pernas, né? Você está falando sobre edemas. É na linfa, inflamação da linfa, você acha que é uma das responsáveis? Mas aí não é uma questão de inflamação nesse sentido, que eu estou falando então, imunológico. É por isso que eu estou voltando assim. Aí é uma questão mecânica e de circulatória. Não ligado a essa parte aí também. Já foge dessa parte tão séria. Assim. Sim. Aí nós não temos um edema por problemas antígeno-anticorpo microbiológicos e virais, etc. Nós temos problemas de edemaciação por questões circulatórias. Muitas vezes que o circulatório e todas essas questões estão ligadas a hormônios. Olha só que legal, uma coisa assim... O edema em mulher, em homem, hoje é uma coisa muito forte. E assim, eu não vejo ninguém falar uma causa real para aquilo. Né? Assim, eu não vejo a retenção das pernas, aquele tipo de retenção que é na linfa. Por exemplo, eu fui competir em Portugal, alguns dias antes, assim, de repente eu tive um inchaço nas pernas. E eu identifiquei, eu estava com o Prado, o Edson Prado, que era meu coach, estava vendo, ele falou assim, cara, ele ficou preocupado achando que já era o coração. Sim. Porque, assim, sumiu todas as minhas veias, a definição. E eu fiz um procedimento, eu parei de treinar cardio. Eu desestressei. Sim. E fiz drenagem linfática e consegui tirar aquele edema. Sim. Né? Tem explicação. Eu consegui fazer isso. Sim. Né? Mas as pessoas não conseguem... Hoje, uma mulher, por exemplo, uma dona de casa, por exemplo, existe esse edema, né, nas pernas, inchaço, que elas colocam os pés para cima, tal, para melhorar, que é só isso que eles falam, né? Então, assim, aproveitando esse gancho, não dessa coisa mais assim simples, para a galera ouvir... O que você poderia falar sobre isso? Assim? Tá, eu vou fazer assim, só para não perder, só vou concluir a questão por favor, do SARS-CoV-2, assim, né? Porque conecta tudo. O que acontece? Só para terminar o SARS-CoV. Nessa época, era melhor não ter estimulado o sistema imune. Entendeu? Tanto que muitas pessoas que usam medicamentos para controlar doenças autoimunes, como lúpus, pênfigo, anemia autoimune, síndromes de Crohn, por exemplo, não tiveram problema com o Covid. Entendeu? Muitos pacientes em tratamento de câncer falavam, vai todo mundo morrer, estão tratando o câncer, tá com o sistema imune fraco, vai morrer. Não morreram. Entendeu? Peraí, desculpa afirmar que não morreram. Podem ter morrido. Mas nós estamos falando em proporções. Em volume. Entendeu? Não vamos ser, né? Exatamente. Então, por quê? Porque esses pacientes estavam imunocompetentes. Entendeu? Imunocomprometidos. E aí o que acontece? O que se viu é que o que estava matando de forma aguda, que eles entubavam para forçar o pulmão por respiração, que a gente chama positiva inspiratória, por pressão mecânica, entendeu? É porque você não tinha a troca gasosa. Se passasse aquele período da questão da cascata, da tempestade inflamatória que chamam, você poderia ter feito muita gente sobreviver. Passar esse problema, entendeu? E devagar o organismo ia tirando o vírus, ia se adaptando e a gente ia limpando esse negócio aí. Então, assim, o que aconteceu? Por isso que eu falo, cara, que falar de medicina não é qualquer um que deve falar e abrir a boca, entendeu? Porque você acaba de repente, piorando o quadro todo de uma sociedade. Essas coisas não são brincadeira. Nós estamos falando de remédios... E você falou, eu já vou pegar isso, estamos falando de interações medicamentosas. Porque eu entrei também na questão do SARS-CoV, disso aqui, porque a gente está falando de interação medicamentosa. Interação medicamentosa, quando eu uso um medicamento com outro, não necessariamente é medicamento, pode ser suplementos. E pode ter interação medicamento, suplemento, alimento. Agora, as interações, elas podem ser maléficas ou elas podem ser benéficas. Vamos lá.
esse meu produto aqui, né, o Doctor's Pump, ele tem uma interação. Eu acabei de falar que um faz isso, um faz aquilo para melhorar um total. É uma interação. Então é uma interação benéfica. Foi você que desenvolveu Entendeu? isso aqui? Não, eu fui raciocinando o que eu queria, porque eu poderia tirar isso ou aquilo ou ajustar a dose. Entendeu? Então eu quis fazer de um jeito que eu achasse algo equilibrado. Mas o que eu quero falar é da interação aí, que também é positivo, e a gente já pode entrar, porque a gente acaba falando tantas coisas, e falamos de hormônio, de um monte de coisas, e acabamos falando sempre de interações. Muitas vezes os colaterais que não dão certo, etc., é por causa de interações, entendeu? E aí, vou pegando a questão do edema. Bom, causa de edema são os mais diversos possíveis. São os mais diversos. Nós temos quantidade de receptores de estrogênio em regiões de pele, em regiões mais de membros inferiores em mulheres. Nós temos, sim, tônus vascular e linfático venoso diferente da força do homem. E aí, o que nós temos também um problema? Vamos lá. Quando nós estudamos a histogênese das artérias e das veias, nós temos uma coisa chamada túnica adventícia média íntima. A túnica média é a túnica muscular, tá? É onde nós temos musculatura. As artérias, elas têm uma musculatura mais forte e elas têm uma membrana chamada membrana limitante interna. Por isso que a artéria é mais... Ela tem que ser mais rígida, senão o sangue não vai, entendeu? As veias, elas são mais complacentes. As veias, por serem mais complacentes, dentro das veias nós temos válvulas. Assim como nós temos as válvulas cardíacas, nas veias nós temos válvulas também. Se a minha parede venosa começa a dilatar com o tempo, porque começa a ficar fraca, essas válvulas se afastam. Não é igual. Assim como nós temos sopro cardíaco, porque temos um problema na parede do coração e essas válvulas podem afastar e temos o refluxo, nós temos nas veias. Entendeu? Quando começa esse refluxo nas veias, nós temos uma mudança toda circulatória de carga, de peso. E isso é uma questão física. E aí, conforme esse retorno venoso não volta e não responde, nós começamos então a desenvolver um monte de mecanoseptores de contrabalancear a minha pressão arterial. Então, geralmente, essas mulheres, elas vão ter mais aldosterona, elas vão ter menos hormônio antidiurético se expressando. Por quê? Porque o meu organismo, ele está pensando assim, olha, eu não estou com um retorno venoso o suficiente. Então, lá no meu átrio direito, que é onde chega aqui o sangue venoso, ele recebe menos pressão, ele dificulta. Com isso, ele começa a mandar informação para os rins, entendeu? Para liberar... vai liberar mais o sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Essas mulheres começam a reter mais sódio. Sódio traz mais água, entendeu? A aldosterona puxa o sódio, que traz mais água, retém mais. Essa retenção, então, sobrecarrega mais os vasos. Os vasos fazem o quê? Não aguentam a força, porque as paredes estão fracas, dilatam mais ainda. Dilatam mais ainda... volta menos pro coração. E isso é uma bola de neve, cara. Ó, uma dica pra você. Isso é uma bola de neve. E pra prevenir isso daí, o que você poderia falar, assim, de uma forma... Primeiro, musculação, academia. A musculação, cara, vai deixar vocês hipertrofiados, musculatura forte, você tá dando sinal pro teu organismo segurar aminoácidos, segurar nitrogênio. Perfeito. E o nitrogênio, esses aminoácidos vão nessa túnica média que eu tô falando, entendeu? E fortalecem, então, a parede venosa. Você treinando perna, principalmente, mexendo a musculatura, você tá... Perfeito. Massageando e forçando esses atos. Então, a primeira coisa, musculação, porque eu preciso segurar músculo e dar uma informação pro meu corpo. Eu preciso de nitrogênio. Não adianta você tomar whey, comprar suplemento, comer proteína, se não vai ter onde fixar esse negócio aí. Então, primeira coisa, musculação. Segunda coisa, a dieta. Entendeu? Controlar, então, essa sobrecarga de insulina e de sódio, cara, com a glicose. E a terceira coisa, se você precisar de um médico, você veja um vascular, que nós temos, então, a rutina, a diosmina, para fortalecer todas essas coisas. Antes do médico ainda que a galera não faz. Água. Sim. A galera não toma água, cara. Né? Exatamente. Então, quando eu falei da água de reter, qual que é o negócio da água, né? Que o pessoal fala muito, mas às vezes não entende.
Quando eu mostro para o meu corpo que está entrando água, eu desligo, entre aspas, o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por quê? Esse sistema ele é ativado quando as arteríolas justaglomerulares aferentes renais, ou seja, a artéria que está chegando no rim levando sangue, ela sente por mecanoceptores que é o que está chegando faz menos aquela hiperidratação. Exato, está chegando menos líquido. Com isso, ele dispara essa cadeia para reter água e vai inibir, entendeu? O hormônio antidiurético, o ADH. E aí mexe em aquaporinas, etc e tal, para segurar a água. Segura esse negócio aí. E segura com sal, entendeu? E o sal, a gente sabe que muitas vezes o volume dele de se acoplar está no interstício, está no extracelular. O extracelular não necessariamente é dentro dos vasos. O extracelular é entre as células, entre as membranas. Tem um espaço ali chamado interstício. E aí você fica com água ali. No próximo podcast eu vou precisar de uma lousa. Você tem um desequilíbrio disso daí, então você começa a encharcar os órgãos. E assim, aí você toma água e aí, ok, você meio que desliga. Agora também precisa saber tomar que água. Vou te dar um exemplo. Sim. Vou te dar um exemplo. Mas é a mesma coisa assim, Você sabe que você vive na Europa. Sim, mas antes da água, eu vou falar uma coisa assim também que a galera não precisa confundir também. O sal também não é o vilão. Não. Né? Exato. Agora você fala de uma coisa, então a pessoa fala, então eu vou cortar o sal. Né? Que assim, a pessoa precisa saber. Tem o sal do Himalaia, que é um sal. Eu gosto, é o que eu muito uso. bom. Equilibrado. Muito equilibrado, né? Diferente. O sal normal, né? Não. Mas o sal do Himalaia, ótimo. O sal integral, né? No caso. Sim. Né? Que é uma coisa assim. Mas voltando aí, já cortando, já deixando claro, porque quando você fala uma coisa, o pessoal fala, opa, sal então. O que acontece? Se você fica tirando sal, logo o teu organismo vai ver, tô faltando sal, então eu vou segurar sal. Também. Tem isso também. E aí você tem a retenção do também. Exatamente. Forma, você não pode nem o 880. Ah, mas eu sou cardiopata, hipertenso, o médico mandou cortar isso, cortar aquilo. Não é que o médico mandou cortar. De repente ele falou dessa forma, ele mandou você diminuir, porque ele sabe que vocês usam tanto sal na nossa dieta, cara, que ele fala diminui. E aí deixa o sal da comida, né? exatamente. Comida vai falar, poxa, Mário, mas então por que você fez esse produto aqui baixíssimo sódio? Você está falando para eu tomar sal? Não, não é isso. Mas vamos lá. Peraí, você já disse uma coisa, já te corrigindo e já falando, te ajudando. Baixíssimo sódio, não é que não tem sódio, né? Não, sim, tem, exatamente. Perfeito. Equilibrado. Exatamente, mas perfeito. Mas vamos lá, qual que é o objetivo disso aqui? Poxa, o pessoal adora um sanduíche, uma batata frita, não sei das quantas. E aí vai e já joga essas coisas. Então vamos diminuir, é mais ou menos isso, entendeu? Vamos diminuir, vamos piorar menos? Falando a grosso modo, dá um equilíbrio, né? Vamos dar um equilíbrio, entendeu? Mas é que não é para você chegar e ficar sem sal. Então quando você tem produtos, condimentos que você consegue saber que ali não tem sal, tem pouco, etc., você consegue de fora controlar o seu sal. Olha que engraçado. Não é para tirar o sal. Eu vou usar um amigo meu que eu tenho um amigo que assim... né? Vocês não conhecem, ele toma Coca-Cola com açúcar porque ele não gosta de Coca-Cola zero. Né, Diegão? Não falei nada. O Diegão aqui não gosta. Com açúcar ele gosta assim. E aí eu consegui, né? A esposa dele me quer. Minha parceira aqui, a gente tá conseguindo fazer ele tomar agora a zero. Agora, ele, depois dessa aula, ele tá entendendo aqui que é o equilíbrio, entendeu? Então não é que é proibido, de certa forma, nada. Porque, assim, uma pessoa normal não consegue cortar, mas, assim, sempre optar diminuindo, porque pelo produto melhor. Exatamente, uma coisa exatamente. Assim, de uma forma zero açúcar. Exatamente. Vai mudando os hábitos, entendeu? Vai bem devagar. E assim, vamos falar, se a gente entrar em papo de adoçante, dá um podcast só de adoçante. Mas, de forma geral, o que a gente tem que fazer é continuar sentindo prazer, porque nós temos células aqui na língua, as papilas gustativas, etc., que vão trabalhar no nosso cérebro. E tem gente que vive sob estresse, principalmente nas grandes cidades. O prazer dele realmente é sentir o gosto, cara. É uma coisa... É a hora que o cara... o cérebro dá uma... né? Que dá aquela... Exatamente. Mas o que acontece? Hoje, graças aos nossos excelentes engenheiros de alimento, que nós somos pessoas maravilhosas nesse Brasil, quero reforçar aqui, entendeu? Não perdemos nada para os de fora, muito pelo contrário, desenvolvem esses... Hoje em dia a gente luta muito nesse mercado de alimento e suplemento para chegar nos sabores, entendeu? E tem detalhe, sabores junto
com o produto de verdade. Não o que fazem muitas indústrias por aí hoje em dia, que eles põem tipo D. Né? Sabor tipo D não sei o quê. Sabor chocolate. Hoje o chocolate e não que você põe mais o come cacau, não cara. é chocolate, né? É sabor chocolate, Exato, né? exato. Então, assim, na verdade, o que a gente quer aqui, com os condimentos, você ter o sabor, mas você não deixa de comer o alimento. Entendeu? Não é pra viver assim, e assim, é devagar. É aos poucos, sem você perceber, se o cérebro perceber, você vai trocando, sentindo o mesmo prazer, mas você não tá dando a química tóxica, inflamatória pro seu corpo. E olha só que você tá falando desde o começo, você tá começando assim, resumindo uma parte assim, é o equilíbrio, cara. Você vem de uma parte desde o câncer. Exatamente. Mas eu vou deixar já vou deixar aqui um medo mesmo que eu vou botar no pessoal, na população, entendeu? Tenho medo, sim. Tenho medo porque esse Brasil aqui, eu vou te falar, não é só o Brasil, o mundo. Vai todo mundo envelhecer e os hábitos estão mudando. As pessoas não estão mais tendo família, não estão tendo mais nada, estão ficando sozinhas, morando em apartamentos minúsculos, onde esses caras nem pensaram que se você cair e quebrar uma perna, você não entra com uma cadeira de roda no banheiro. Então, o que a gente, entre a nossa comunidade científica, a gente está falando? É o seguinte, vai todo mundo... Já aumentou a perspectiva de vida do brasileiro nesses últimos 50 anos. De 57 anos... Cara, 50 anos. Eu vou fazer 50 também 57 morria um monte. Era isso aí. Eu me lembro desse número, exatamente. Anos 70, 57 anos morria. Entendeu? Agora tá todo mundo chegando na casa entre 80 e 90, 83, eles estão falando. Então, só que o grande esquema é o seguinte: você vai chegar aí nos 80, tá? Mas autossuficiente. Andando, sozinho, sem precisar de ninguém. Então, temam mesmo, fiquem com medo e já comecem a mudar os seus hábitos para ter musculação, para ter a longevidade. Ter uma musculatura melhor. Porque vocês vão ficar sozinhos, fato, vocês vão ficar sozinhos, entendeu? Sem ninguém, seus filhos se vão, os netos vão estudar fora, cada um vai para um canto, o mundo tá ficando assim, e aí você vai ter que se virar. Desculpa, essa é a verdade. Essa é a verdade, Dudalski, tá entendendo? É uma realidade, né? É uma realidade, cara. Então, não vai ter... A gente quer... um mundo feliz, né? Assim, mas como hoje eu tenho a minha vida, né? A gente tem que trabalhar, tem que fazer as coisas. Não, as pessoas hoje em dia vão trabalhar até o último dia do seu suspiro. Vão trabalhar, entendeu? Não vai ter aposentadoria a mais. Meus filhos, eu tenho assim, a ciência, né, de saber que cada um vai ter sua família. Né? Então vai ser eu e minha Sim, esposa. Os filhos vão pro mundo, eles também, acabou, exato. Muda, as coisas vão mudando, eram filhos, depois vão virar pais, ou sei lá o que vão virar, que não queiram ser pais, né? Vão embora, mas exatamente. E assim, com o mundo do jeito que tá ficando fácil de viajar, pequeno, internet, vai todo mundo pra tudo quanto é canto, cara. Galera, por então, isso, assim, treinem, mudem seus hábitos pra, não precisa ficar hipertrofiado, não. Vocês tem que ficar, eu quero um mundo de bodybuilder. Mas eu nem falo, não precisa ficar assim. Eu quero um mundo daquele jeito. Vai falar que você já não quis o mundo inteiro. Cara, eu tinha academia. Quando eu montei minha academia, aí o ônibus parava na frente. Eu queria que o ônibus olhasse lá pra dentro e falasse assim: caramba, velho, todo mundo é bombado, todo mundo é fitness, todo mundo é da hora. Aí eu descobri que isso não dá, porque eu explicava, falava, e eu virava as costas, e ele tava fazendo diferente, e eu ficava maluco com isso, porque eu queria mudar todo mundo, eu queria um mundo desse jeito. Complicado, era isso que eu queria. Né? Então, se minha esposa tivesse aqui, ela ia falar, ela ia rir, porque assim, eu ficava maluco, eu era doidão, assim, eu falava, não, você tem que fazer desse jeito certo, não pode mudar, e é isso. E aí eu descobri que é só isso, cara. A mudança do hábito. A mudança do hábito. Hoje em dia, por exemplo, você não consegue largar do açúcar, vai pro açúcar, aquele integral, é o demerara, vai mudando, entendeu? Você consegue comprar um arroz basmati. Você quer o arroz assim, o basmati foi mudado a molécula dele e ele se tornou um carboidrato, em vez de ser de alto índice glicêmico, de baixo. Interessante. O basmati é o arroz japonês? É um arroz... usam pro japonês, mas o basmati mas assim, é um arroz modificado. Né? Assim, uma propaganda que é aquele arroz jasmim. Os americanos usam muito, cara. E japonês usa muito também. Também, exatamente. Então, assim, tem forma. Outra coisa, você tem os polióis. Os polióis, hoje, você tem que ter uma coisa chamada dieta FODMAP. Tem que tomar cuidado com isso. Tem tabelas hoje que mostram que algumas
alguns alimentos inflamam você. Fazem mal para o intestino. Sim. Outros mais ou menos e outros nada. Então a pessoa pode ter acesso a isso, procura o que não tem nada, o intermediário e os polióis, entram muitos adoçantes. Então, Mário, mas ele falou lá no podcast que usa adoçante e não dá nada. Não, pode dar, mas você vai ajustar, vai acertar. Mas entre eles, assim, já cai naquele lado da açúcar, o adoçante pelo menos melhor, né? Exatamente. Porque, por exemplo, você tem aí xilitol. Tem umas balas aí de xilitol que ele não absorve, cara, mas pode te soltar o intestino. Muito, entendeu? Sim, sim. Então, assim, por exemplo, um que eu gosto é o eritritol, entendeu? Ele dos polióis é um equilibrado, é interessante. Aí você não precisa fazer só eritritol, você pode comprar um associado com stevia, entendeu? Mesmo com a sucralose, que a sucralose é um açúcar estufado, na verdade, você consegue chegar no sabor com um volume menor, entendeu? Então, então assim... Mais ou menos é isso que a gente deve procurar. Entendi. Destruir menos. Porque fomos destruídos com a industrialização, principalmente dos anos 80 para cá, cara. É o equilíbrio. E assim, todas essas doenças da modernidade, hoje em dia, cara, você vai viver trancado na mão dos médicos depois. Ou seja, na tua juventude você tá na mão da indústria alimentícia se estragando. E agora você vem pra cá e vai ficar na mão dos médicos tomando olha que o legal, diabo A4, cara. Então assim, a primeira vez na vida que eu falei assim, que legal ser professor de educação física. Foi quando eu morava na Alemanha. Tinha um amigo que era médico, e aí ele falou que lá o professor de educação física era o primeiro. Por quê? Porque ele cuidava do seu bem-estar, desse equilíbrio da sua saúde. E depois, o médico. Mas o médico tá apagando incêndio. Então, a verdade é que os médicos todos foram treinados. Eu sou médico, cara. Então, mas é isso que eu tô te falando. Nós somos treinados para apagar incêndio. Então, é isso que as pessoas não conseguem tem que chegar a pegar fogo. Mas olha que louco que as pessoas não conseguem entender. Elas vão para você e querem que você que vocês fazem milagre. Os médicos fazem milagre. Elas vão doente. Então, assim, na Alemanha, primeiro, vamos prevenir a doença, porque quando eu procurar você, eu já tô doente. E aí você vai ter que resolver. Então, assim, eles têm a visão de ter saúde. Porque você também tem um dano, além do dano sofrível, físico, psicológico, você tem um dano econômico gigantesco para a sociedade. Sim. Entendeu? Você não vai no trabalho, você deixa de trabalhar, você tá doente, você fica em casa, você usa os recursos para repor, você vai para um SUS, custa caro demais, entendeu? Seja o mecanismo do SUS de cada um, de cada país, da saúde pública, você tá pesando a mão naqueles outros que fizeram suas lições de casa e trabalharam, entendeu? Então, assim, é prejudicial em todos os sentidos. Até porque um país extremamente doente, nem soberania militar ele tem. E qualquer país sem uma soberania militar, sem ter um exército pronto para lutar, vai ser tomado por outros. Isso já é uma parte... Entendeu? E aí vem um papo aqui que vai longe. Vai longe, porque veja bem, que os russos se preparam até hoje, cara. Entendeu? Os americanos também. Os americanos estão com problema de obesidade, aliás, sempre tiveram. Daí que vieram os suplementos deles, etc e tal, para queimar gordura, etc. Mas sim, se você não tiver um povo na sua juventude apto, acabou a sociedade, cara. Tem uma sociedade doente, mentalmente e fisicamente, e ainda drogada, do jeito que estão, acabou, cara. Galera, é complicado. Esse cara aqui, ele é incrível para falar esses assuntos. Vocês acabaram de ter uma aula e assim, e não acabou essa aula porque assim, ele vai voltar. Eu vou ter que chamar de novo para mais assuntos porque ficou muitas coisas, mas assim, se a gente continuasse aqui, a gente vai embora. Não tem horas não, e dias e dias e horas, porque quando eu comecei, eu falei que era uma enciclopédia e quem conhece ele, o Marcão, o Mark Han, ele aproveita, né? Ele gosta de você. Eu sou seu fã, ele é seu fã. Ele falou, tem que levar o Mário. Eu falei, vou levar. Mas assim, eu vou te chamar várias vezes. A gente vê o pessoal aí deixando os comentários. A gente tem coisa para falar de interação medicamentosa. Assuntos regulatórios no Brasil, cara. Pergunta sobre o que vocês querem saber, qual tema você quer saber. E a gente vai vendo, vou conversando com ele. E ele vem aqui falar, porque eu sei que... Vamos falar. Podemos falar até das questões de ser muita morte hoje no fisiculturismo, muita né? Morte. Por quê, cara? Aliás, rapidinho, quem que você acha aí que
que vai levar? Qual é a sua previsão? Fala aí. Pior que esse final de semana, né, esse cara? Final de semana. Não tem ideia, não dá boi, não. Eu acho que vai no caso da Classic, eu acho que o Ramon Dino vem com um corpo que ele tá escondendo. Pela cara dele que eu vi chupada, ele vai vir com alguma coisa bem diferente. Ele vai tentar o título, até porque tá com o tempo vindo. Das mulheres, eu acho que a Leivínia é sensacional, tá uma coisa impressionante. A Alcione também tá uma coisa... Assim, essas mulheres, elas vêm pra arrebentar. A senhora estava em Portugal comigo, estava seca numa condição. É uma condição, cara. Mas fala aí, seu top 1 da Classic. Ramon? Eu acho que o Ramon consegue, porque o outro saiu também, acho, né? Não, ele conseguiu entrar. O Mike Summerfield conseguiu, bateu, só que ele teve que perder 6 quilos em um dia, cara. Então, assim, vamos ver como é que vai muito, ficar, assim, né? Não sei. Mas assim, e aí a gente... Aí tem no bodybuilder eu não sei. Eu acho que é o... Continua o... Nick Walker, você acha que ganha ou não? Pode ser, não sei. Cara. Porque ele tá... Você viu o tamanho dele, né? Eu vou te chamar pra gente falar sobre isso, sobre as coisas dele, qualquer hora. Tomando os peptídeos novos. Eu recebi tudo lá das gringas, lá, tudo que ele tá tomando lá, depois eu vou te mandar. São indutores de biogênese mitocondrial, mais ou menos na linha do Cardarini, mas ninguém tá falando, né? Não. Sabe por que o Cardarini pararam de fazer? Porque tava dando câncer pra cacete em ratos. Então nós vamos ver o que vai acontecer com esses novos remédios que estão aplicando mais pra frente. Eu vou trazer ele pra falar só sobre isso. Só pra você entender. Mas, Mário, obrigado, cara, por Eu que te agradeço a oportunidade, aí. Não é sempre também que me chamam. Obrigado, adorei o lugar, excelente lugar. Ambiente maravilhoso desse podcast, temperatura, iluminação, profissionalismo. Vou até divulgar aqui, porque você tá de parabéns, bom. Cara. Parabéns obrigado. Pelo lugar. Meu parceiro aqui, o Diegão, aqui manda muito bem, cara. Aqui que eu graças a Deus, aqui caí num lugar muito bom aqui pra fazer. Agradável, um ambiente agradável. Sim, perfeito. Né? Por isso que eu falo que a gente tem que tomar cuidado, porque eu já fiquei aqui, acho que 2 horas, e a mulher dele me proibiu assim, já falou assim, olha... Não dá, corta esse cara aí. Porque assim, normal, senão não tem pizza. Se ela tivesse aí, ela tava rindo já. Ela é demais, aqui a galera. Mas, bom. Obrigado. Não esquece aí de se inscrever no canal, que tá todo mundo assistindo, mas não tá se inscrevendo. E aí, senão, logo mais eu tô fora, cara. Então precisa aí, dar aí, ó, o sininho, curtir, se inscrever aí, fortalece o canal. Quem quiser patrocinar também aí, ó, entre em contato, me chama aqui, meu Instagram sempre tá aí. O Instagram dele também tá aí, pra quem quiser perguntar as coisas pra ele. Pose, cara, esse cara é o mestre das poses. Assim, eu gosto muito toda vez. Nunca esquece de fazer a minha lá, Frank Zani, que é demais. Ele é realmente... Ele é bodybuilder, é o Dr. Bodybuilder, mas ele faz as poses classic, que é incrível, da Golden Era, que é demais, cara. Show de bola. Marião, obrigado, cara. Obrigado, querido, mais uma vez. Fico muito feliz. Você quer deixar só uma mensagem aí rapidão? Cara? Siga aí, Dr. Bodybuilder, e quem quiser adquirir já minha linha, Dr. Bodybuilder Nutrition. Obrigado. Show. Até a próxima. Obrigado.